Olá, bom dia. Então, hoje nós vamos falar sobre trabalho realizado por uma força, chamado trabalho mecânico, né? Nosso livro, nosso caderno, desculpa. Caderno 3, página 294, unidade 6, viu? Página 294, trabalho mecânico. Ora, é comum a pessoa pensar que vou trabalhar, aí sai, vai trabalhar, senta na cadeira, aí passa o dia todo e diz que trabalhou, que estava trabalhando. Para nós da física, esse significado aí não existe. Quando é que se realiza trabalho? Você vê uma pessoa empurrando uma geladeira, está realizando trabalho. Você vê uma pessoa empurrando um carro, está realizando trabalho. Só realiza trabalho quando existe força e distância percorrida. Se o sujeito sai empurrando uma mesa dentro de casa, ele está realizando trabalho, né? No popular, se você vê uma criança puxando um carrinho o dia todo, ele está o dia todo trabalhando. Para nós da física, ele está trabalhando. Está aplicando uma força e o carrinho está andando. Como se fosse aqui, ó. Puxando esse carrinho aqui. A força puxando esse carrinho aqui, ó. Você pode ver que tem duas situações. Aqui, a força ela é paralela ao plano. E aqui ela forma um ângulo, ó. Ela é inclinada, né? Eu tenho duas situações aqui, ó. A força ela está paralela, o ângulo é zero. E aqui não, tem um ângulo. A força está formando esse ângulo aqui, ó. Inclinada. Como eu falei, para ter trabalho tem que ter força e distância, porque o trabalho é só isso mesmo. No primeiro caso, como não tem ângulo, aqui, ó, trabalho, força vezes distância. Não tem ângulo, é só pegar o valor da força vezes a distância que ele andou. No segundo caso tem ângulo, trabalho assim, ó. Força, distância, cosseno do ângulo. Quando não existe o ângulo, é só pegar a força vezes a distância. Mas quando tem o ângulo, é força vezes a distância e acrescenta vezes o cosseno do ângulo. Então lá no problema ele vai dizer se tem ângulo ou não tem. Forma uma inclinação de tantos graus. Na leitura do problema que a gente sabe. Ele diz assim, uma força paralela. Ah, se é paralela é porque o ângulo é zero. Cosseno de zero é 1, então nem altera. É somente força vezes distância. Certo? O trabalho, às vezes a força favorece o deslocamento. Às vezes a força quer frear ele. Ela está contra o deslocamento. Ele está andando e ela está puxando ele. E às vezes ela está assim, ó, formando um ângulo de 90 graus. Então tem três situações. Se o corpo está andando assim, ela está puxando o corpo, está a favor. O corpo está andando para cá, ela está puxando ele para cá, está contra. E está assim, ó, nem está a favor e nem contra. O corpo está andando para cá, a força está puxando ele para cá, é a favor. A outra situação, o corpo está andando para cá e a força está querendo frear ele, é contra. E a outra situação é quando a força está assim, ó, nem a favor e nem contra. Então, quando a força está a favor, é um trabalho positivo. E é chamado quando a força está a favor, é chamado de trabalho motor. Ele é um trabalho positivo. Quando a força está contra, ele é chamado de trabalho resistente.
negativo, viu? É um trabalho negativo. Força a favor é motor, força contra é trabalho resistente. Quando ela forma um ângulo de 90 graus, como é o caso da força centrípeta, você vê que na trajetória a força centrípeta é sempre perpendicular voltada para o centro da curva, né? Que a gente deu na aula passada. A curva aqui, ela é voltada para o centro, formando um ângulo de 90 graus, com a velocidade que é a tangente. Então a centrípeta não realiza trabalho. O trabalho dela é nulo. Esse cara aqui é a força. Perpendicular. E o que é perpendicular? Formando 90. Enquanto é o cosseno de 90 é zero. É por isso que zero. O trabalho aqui é zero, viu? Qual é uma força que realiza um trabalho resistente? É a força de atrito, que é sempre contrária. Qual é a força que realiza um trabalho nulo? A força centrípeta, a força normal, que ela também é tangente, ela é perpendicular. E qualquer força que facilite o movimento, ela é motor. Isso é o caso da força constante. Outra força constante, muito comum, é a força peso. Peso, massa vezes gravidade, né? Vocês estão doutores nisso já, nós já estudamos isso. Então, ó, você pode realizar trabalho para subir um corpo, pode realizar trabalho para descer um corpo. Daí vai depender do peso do corpo, né? Mais pesado é mais trabalho. Mais pesado é mais trabalho para subir um corpo. Imagine você vai botar em cima de um caminhão uma caixa seca e botar em cima do mesmo caminhão um botijão de gás cheio. Mais pesado realiza mais trabalho. Porém tem a situação, está subindo ou está descendo. Quando está descendo, o trabalho é positivo. Olha o corpo descendo aqui, ó. O trabalho é positivo. Quando ele está subindo, setinha aqui, ó. Está subindo, trabalho é negativo, é resistente. Então aqui o corpo está subindo. E aqui o corpo está descendo, é o quê? Negativo. Subindo, positivo. Então o trabalho do peso, o trabalho da força peso, pode ser mais descendo ou menos subindo. Aí você bota massa vezes gravidade, que é o peso, vezes a altura que ele se encontra. O trabalho da força peso é mgh, que você vai bater ele numa determinada altura. Mais alto é mais trabalho, porque ele vai andar mais para subir. Menor altura, menos trabalho. Mais altura, mais trabalho. Menos pesado, menos trabalho. Mais pesado, mais trabalho. Relacione essas coisas. Juntando as duas, aí o trabalho vai ser igual. Peso vezes altura. O trabalho do peso é pH, né? Peso vezes altura. E o que é o peso? Peso é a massa vezes a gravidade. Estudado já no tipo de força. Então, nada de difícil, nada de complicado. Não esquecer que descendo é positivo, subindo é negativo. Tá certo? Mas tem outra força também constante, chamada força elástica. Você pode estudar a força elástica e calcular o trabalho dela. Quem lembra como é que se calcula a força elástica? Força elástica é menos kx, né? Onde K é a constante elástica da mola. Lembre disso lá do semestre passado. X é a deformação sofrida pela mola. Foi visto agora já em agosto. Então a força elástica é Kx, negativa porque ela é sempre contra. Estica a mola, ela quer puxar a mola para o lugar dela. Né? Quando você comprime a mola, ela quer voltar a mola. Então ela é sempre contra a força elástica. Por isso que a gente diz que é. Não é que exista força negativa. Não existe força negativa. O menos é para dizer que ela é contrária.
Ela é uma força que realiza um trabalho resistente. Eu nem vou botar aqui o menos não, mas você sabe que o trabalho é um trabalho resistente. E como é que se calcula esse trabalho? Constante elástica vezes a deformação ao quadrado sobre 2. A dedução matemática mais complexa que a gente só bota a fórmula mesmo. O livro só bota só a formulazinha para você trabalhar. Então, lembrando, trabalho da força elástica é igual a kx ao quadrado sobre 2. kx2 sobre 2. K é a constante elástica, dada em Newton por metro. X é a distância que ele sofre quando você puxa ou contrai. Comprime ali a mola. É dada em metro. Né? E o trabalho, logo adiantando aqui, ele é dado em joule. Você pronuncia no português joule, em inglês é joule. E aí você aproveita, dá uma estudada na teoria. Você vai ver tudo isso aí que eu falei, né? Se alguma coisinha lá, você acrescenta. Se alguma coisinha ficou, foi pouquinho demais, você dá uma olhada. Então dê uma estudada, se quiser baixar um videozinho no YouTube para completar trabalho de uma força, você baixa lá, tem muitos. Você tá já com o celular na mão aí, você baixa um aí no YouTube aí, dá uma estudada que complementa. Isso é bom, não é ruim não. E já fizeram os exercícios lá da força centrípeta, né, que eu deixei para vocês fazerem de casa. E também os da força de atrito, você fazer. A gente vai fazer correção quando estiver mais próximo da prova. Bom dia para todos.